Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 11 de fevereiro de 2021 e o título é Perfeccionismo. Muitas vezes, quando pedem a alguém para citar um defeito próprio, várias pessoas respondem ser perfeccionistas. E eu acho isso um baita defeito mesmo. O perfeccionismo frequentemente trava a vida das pessoas. O perfeccionista é o tipo de pessoa que não arrisca, que quer ter controle sobre tudo, que sofre com críticas, que sofre com erros. Eu já fui assim e hoje vejo o quanto isso foi ruim, um verdadeiro atraso de vida. O perfeccionismo nos impede de aceitar as nossas limitações, acolher nossos erros e aprender com eles. Há uma cobrança incessante e cruel consigo mesmo. Qualquer deslize faz o mundo desabar, a confiança e a autoestima desmoronam. Somos nossos próprios carrascos e nos torturamos por pecados que nem cometemos. O perfeccionista vive como se todos estivessem prontos para julgá-lo por qualquer ato imperfeito, por cada falha, por menor que seja. Contudo, essa cobrança só existe dentro de sua mente. É ele seu próprio algoz. Entender que todos, sem exceção, cometem erros, se enganam e que está tudo bem é libertador. Que nossos erros, quando percebidos e entendidos, podem ser grandes professores e nos ensinarem necessárias lições. Ninguém precisa ser perfeito, na verdade, isso é algo inatingível na nossa condição humana. Acredito que muito mais importante do que buscar a perfeição é buscar a paz interior. Viver a vida de forma mais leve, sendo mais generoso consigo mesmo, acolhendo a si próprio. Amar a pessoa que estamos construindo através de erros e acertos. Isso sim é mais do que perfeito. É o ideal. Então vamos lá. A gente, às vezes, né, a gente vê muito assim, né, a pessoa que vai fazer entrevista de emprego, aí perguntam, ai, qual que é, né, quais são as qualidades, o que você considera suas qualidades, o que você considera seus defeitos, e um monte de gente fala, ai, eu sou perfeccionista, coloca como defeito, mas assim, querendo parecer que isso é algo positivo, né, mas na verdade, né, como que se a pessoa, assim, quisesse fazer tudo da melhor forma, com perfeição e tal. E na verdade é realmente, eu considero como um defeito. Apesar das vezes quando as pessoas falam isso, elas lançam como defeito, mas querendo fazer como é, querendo jogar aquilo como, né, para trazer é, algo de como se fosse uma qualidade dela, né? Querendo fazer aquele charminho, né? Aquele joguinho. Então, mas eu acho um defeito mesmo. E assim, é um defeito que às vezes atrapalha demais a vida da gente. Porque quando você não se permite errar, você também não se permite aprender. Então, às vezes a gente não tenta com medo de errar, né? Porque a gente às vezes não se acha capaz, às vezes a gente acha que não tem competência, ou às vezes a gente se compara com outras pessoas que né, fazem melhor, por quê? Porque às vezes tentaram, porque a gente costuma ver, né, o palco, a gente não vê os bastidores. Então a gente vê às vezes uma pessoa que ela é muito boa em algo que ela faz, mas a gente não sabe o tanto que ela batalhou para conquistar, né, para chegar naquele patamar, para conquistar aquela habilidade, né, de uma forma quase perfeita. Porque perfeição, né, não existe mesmo. E, e às vezes esse tipo de comparação acaba travando, intimidando quem acha, né, quem não consegue lidar com as imperfeições. Porque o perfeccionista, na verdade, ele não consegue lidar com o erro, com a imperfeição, com a crítica. Né? Então é difícil para ele aprender através, né, desses desafios. E comigo, principalmente, houve uma época que me atrapalhou muito, muito, assim. E acho que isso é uma coisa que até vou contar porque acho que é uma coisa que é muito comum,
e às vezes as pessoas não percebem o quanto elas estão ali atrapalhando a própria vida e que as coisas são mais simples do que a gente que complica. Então, assim, eu sofri assim, um acidente, uma bobagem, assim, sabe? Quando eu estava começando a dirigir e tal, eu fiz lá uma barbeiragem, vamos dizer assim. Foi uma barbeiragem. E assim, foi um acidentezinho bobo, não bati em ninguém, nada, assim, fui eu mesmo que acabei fazendo lá uma bobagem, acabei subindo numa guia, eu sei que é um susto que eu tomei com um ônibus e tal, assim, foi uma bobagem, mas depois daquilo, eu não conseguia dirigir mais, porque eu travei de um jeito, assim, justamente porque eu cometi um erro, apesar de não ter acontecido nada sério, nem estragado nada de ninguém, nem carro de ninguém, é, aquilo me travou por quê? Porque aí eu ficava, ó como a mente da gente, né, nos sabota. Porque aí eu ficava achando que eu podia, de repente, cometer um erro de novo e podia causar um acidente, podia machucar alguém e podia, né, causar algum prejuízo. E aí eu não conseguia destravar. E fiquei anos ali. Até que né, a gente normalmente acaba tendo que lidar. Às vezes a gente se acomoda, né? E aí fala, mas tá bom assim, eu não preciso, né? Então você sempre tem uma outra pessoa que está te levando, que está, né, te auxiliando ali. Até que chega um momento que você realmente precisa lidar com aquilo, né? Porque, e na verdade é uma questão até de independência, né? De você não ter que depender de ninguém. E é sair da zona de conforto, né? Enfrentar aí algo que é difícil, né? E assim, principalmente porque às vezes a gente enfrenta muita crítica, porque às vezes as pessoas não conseguem entender o porquê, né? Porque às vezes é uma coisa simples para a maioria das pessoas, mas que para você é complicado pela questão, né, do emocional ali, da sua mente que travou em uma coisa que você não está conseguindo trabalhar e que você não está conseguindo lidar. E aí o fato das pessoas ao redor também não conseguirem entender, né? Então, em vez de te ajudar, às vezes fica criticando, às vezes fica falando, nossa, mas não consegue entender a dificuldade. Por exemplo, tem gente que tem claustrofobia, vamos dizer assim, não consegue entrar dentro de um elevador. Vai num prédio, não consegue subir de elevador. A pessoa tem que subir de escada porque ela não consegue ficar dentro de um elevador. E para quem não tem esse tipo de sentimento, pode parecer uma bobagem. Nossa, mas qual que é o problema, né, de ficar alguns minutos dentro de um elevador? Mas para aquela pessoa que tem esse problema, esse medo, desculpa que tá com a garganta irritada hoje. Então, é algo grande e a gente às vezes não consegue entender algo que é muito fácil para a gente não consegue entender a dificuldade dos outros. Então também entra aí um pouco assim de falta de empatia das pessoas às vezes que convivem com a gente, né? De não conseguir respeitar as limitações dos demais. E eu enfrentava muito isso também, né, com as pessoas. E, inclusive, tem, às vezes, a pessoa, né, cheguei a ouvir falar, nossa, você é uma pessoa assim tão inteligente, tão isso, tão aquilo, tão não sei o que tal, mas, né, tinha essa dificuldade, né, não conseguia superar essa dificuldade. Então, quer dizer, todas as outras qualidades a gente acaba deixando em segundo plano e focando no negativo ali, né, na única coisa que ali você não tem tanta habilidade, vamos dizer assim. E aí, esta falta de habilidade numa determinada coisa acaba ofuscando todas as qualidades que a pessoa tem.
E aí foi assim uma coisa que eu tive que trabalhar muito em mim, né? Porque assim, até o momento que eu percebi que era algo que eu tinha que escolher. Eu tinha que escolher lidar com aquilo e enfrentar aquela dificuldade. Se era uma coisa que eu queria realmente, né, modificar. E aí, num momento assim que realmente eu precisei, né? Aí não tinha jeito, né? Assim, ou você vai ou você vai. E assim, o medo, né? A coragem é você ir apesar do medo, né? Enfrentar apesar do medo. Então eu tive que me encher de coragem e falar, não, agora eu vou ter que vencer essa dificuldade, esse é, esse trauma, né? Vamos dizer assim. E enfrentei. Mas eu consegui sair dessa trava, né, dessa limitação ali, né, nessa questão, é, o dia que eu entendi que, e o dia que eu aceitei que eu não precisava ser perfeita naquilo, que ninguém precisa ser perfeito em tudo, né, ou ser super habilidoso em tudo, que bastava eu conseguir, sabe, me situar ali, conseguir conduzir, né, de uma forma, lógico, responsável, mas sem querer ser assim um piloto de Fórmula 1, né? E dirigir de uma forma normal. E aí eu comecei a prestar atenção, porque a gente é muito crítico, né? O perfeccionista, ele é muito crítico com si próprio. E aí eu comecei a prestar atenção, né, o quanto, né, da forma como as pessoas dirigiam, que assim, o quanto de erros acontecem e não são, e não é proposital, é porque o trânsito você estar no trânsito é, exige atenção em muitas situações, né? E nem tudo a gente consegue prever, porque a gente tem que dirigir pela gente e pelos outros, porque não sabe, às vezes alguém ou não te vê, te dá uma fechada, ou a pessoa pode passar num semáforo que está fechado para ela, está aberto para você, né, num cruzamento, às vezes fica, né, quantas vezes fica aquela indecisão, um vai, outro vai, é aí que acontecem as coisas. A gente tem que estar atento a diversas situações, né? E numa cidade como São Paulo, é assim, o trânsito é muito maluco e estressante, né? Porque é moto que passa e aqueles bibibi na orelha da gente o tempo inteiro, e a forma de dirigir é muito agressiva. Então, até você acostumar e ir se soltando, e quanto mais você pratica, melhor você fica, né? Agora, quando a gente se limita, quando a gente acha que porque a gente não faz perfeito, a gente não consegue fazer, então você é, perde a oportunidade justamente de praticar e de ir se tornando melhor a cada dia. Então, para a gente evoluir em qualquer que seja a situação, eu estou contando essa situação da direção porque aí depois eu percebi que era uma coisa muito comum. Várias pessoas tinham essa dificuldade, né, com relação ao perfeccionismo, porque todas, depois eu até fiz ali um curso tal, e conversando lá, eu percebi que uma das características, né, das pessoas, né, hoje, tanto é que tem várias escolas de direção para habilitados tal, porque uma das características das pessoas que têm essa dificuldade é justamente o perfeccionismo. Eu lembro que até a instrutora era uma psicóloga, né? Então aí ela falou assim para mim que se eu pudesse ter uma bola de cristal para saber o que ia acontecer a cada minuto, eu teria, porque assim era muito o meu perfil de querer prever tudo, de querer ser muito precisa, muito exata em tudo que eu estava fazendo, e é impossível, porque é, no trânsito você não depende das atitudes e das tomadas de decisões de outras pessoas. Então não depende só de você. Então, e é um belo treino justamente para a gente aprender a lidar com imprevistos, né?
Porque quando você está no trânsito, você tem que estar atento, porque imprevistos acontecem, né? É um cachorro que corre na tua frente, é uma pessoa que atravessa sem olhar, ainda mais hoje em dia o povo está todo no celular e não está nem aí, né? Não presta atenção em nada, né? Aqui agora onde eu moro, né, que é interior, é, às vezes acontece, por exemplo, outro dia tomei um susto que foi um saguizinho que atravessou correndo na minha frente. E assim, a sorte que eu não estava, era um lugar eu estava devagar e consegui desviar, mas tomei um baita susto, né? Porque imagina, ele pulou da árvore assim e saiu correndo. Às vezes é esquilo, que também acontece de sair é, correndo aqui nas pistas, tem uns problemas diferentes do trânsito de São Paulo, mas também são coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Teve um dia que foi engraçado, porque o trânsito parou, eu parei atrás de uma pessoa que estava parada, mas não dava para eu ver o que estava acontecendo. Depois que eu vi que era um rapaz, tem um lugar ali que tem muito esquilo e não tem. Eles falam que tem que fazer aquelas passagens, né, aéreas, né, para eles, tadinhos, porque eles atravessam a pista. E aí um rapaz de moto viu que o esquilinho ia atravessar, ele parou o trânsito, aí todo mundo ficou esperando o esquilo atravessar, né? E uma gracinha, o bichinho. Mas assim, são coisas que a gente tem que estar atento. Então, isso é um belo de um treino para quem tem esta questão, né, do perfeccionismo, porque a gente quer prever tudo, quer que as coisas saiam perfeitas, e não tem como. Quando a gente está lidando com situações que envolvem outras pessoas, a gente não tem controle sobre tudo. E é isso que a gente tem que aprender a lidar. Então, eu consegui depois, né, me libertar daquela trava toda, porque eu comecei a prestar atenção e ver, poxa, todo mundo comete erro, ou por distração, ou por, às vezes, falta de habilidade mesmo, ou porque, né, que nem às vezes você leva ali uma fechada, ou às vezes acontece alguma coisa, alguma situação assim que as pessoas cometem erros, né? E aí eu falei, por que eu fico tão incomodada, né? Porque não, às vezes na hora você fica brava, né? Alguém ali te dá uma fechada, ou alguém faz alguma coisa ali que te atrapalha e tal, mas dali um minuto você já esqueceu. Então, assim, é o perfeccionista que fica remoendo aquilo, né? Que fica achando que ai, fica se sofrendo, né, com a possibilidade de que alguém pode estar pensando algo a respeito dele, alguém o está criticando pelo erro que ele cometeu. Ele fica remoendo, sendo que, na verdade, isso é coisa da cabeça dele, porque ninguém está nem aí. Quando eu comecei a prestar atenção, né, até no meu comportamento com relação aos outros, na hora você fica até com raiva, mas dali um segundo você já esqueceu, já passou, a situação já foi. Então aí eu comecei a perceber que aquele monstro, quem criava era eu mesmo. E aí eu tinha que dominar aquilo e controlar aquilo. E aí, quando eu comecei a deixar as coisas mais leves e parar de me preocupar com o que os outros iam pensar e focar, né, no que eu estava ali tendo a oportunidade de aprender, aí as coisas começaram a fluir e hoje são muito mais tranquilas, né? Então, é, foi uma experiência e foi quando eu percebi o quanto o perfeccionismo atrapalha a vida da gente. E aí eu comecei a, sabe, tentar limpar isso, afastar isso de todas as coisas, porque a gente acaba fazendo isso com todos os setores da vida da gente. Né? Então, aí, no trabalho, você quer aquela coisa perfeita, nem sempre é possível. E aí eu comecei a meio que entender, né, esse mecanismo, entender como é que funciona isso, entender que
quando a gente está muito interligado a outras pessoas, então a gente não pode querer ter o controle sobre tudo. E isso atrapalha muito e inclusive, dificulta que a gente consiga, através da prática, através da insistência, de ir evoluindo, né. Então, eh, é um exercício para quem é perfeccionista, para quem tem essa questão aí, que precisa realmente prestar atenção, trabalhar, porque não é algo que traz positividade. A gente está aqui, né, para evoluir, não para ser perfeito, mas para aprender a melhorar um pouquinho a cada dia. Então, assim, a gente não tem que buscar a perfeição, porque se você buscar a perfeição é mesmo que você, é como se você aí não precisasse mais fazer mais nada, acabou, você chegou no último, você chegou no topo da escada. E não é assim, a gente tem uma longa caminhada aí, então quanto mais a gente tem consciência de que a gente tem que estar sempre trabalhando para melhorar, a gente vai estar sempre crescendo, né? Então, esquece perfeccionismo. Se alguém ainda tem que lidar com essa questão, trabalhe, porque é libertador quando a gente percebe que isso não traz nenhum benefício para a vida da gente, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.